Eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Channel Zero, Candle Cove. Há umas semanas aí eu falei aqui sobre a série do Exorcista e eu gostei muito da repercussão, teve um monte de comentário legal. Então eu vou fazer mais séries de terror aqui. Tem muitas séries de terror, é difícil acompanhar, então eu vou me esforçar para isso. Eu não sou muito de ver série, eu prefiro mais ver filme, mas tem uma quantidade muito grande de série aparecendo e não dá mais para ignorar. Então pode crer que logo mais haverão episódios sobre Outcast, The Strain, American Horror Story, que eu ignorei a última temporada porque eu não gostei, mas farei, porque o do Exorcista eu gostei bastante. Então, esse episódio de hoje é sobre uma das coisas que mais me surpreenderam no ano passado. O Channel Zero, Candle Cove, é uma produção Sci-Fi Channel. Eu assisti, não sei ainda porquê, além de recomendações de pessoas próximas, né? Então isso pra mim já é muito importante, mas normalmente eu vou atrás de ler sobre, pegar os diretores, os produtores, as pessoas envolvidas e ver por isso. Mas essa foi puramente por conta de pessoas que me indicaram que eu curto a opinião. Então eu agradeço muito a eles por isso. E assim, é uma produção do Sci-Fi Channel. O Sci-Fi Channel ele abraça a causa do B, do straight to video, que dá pra dizer, né? Os filmes feitos pra TV, as produções, tudo feito direto pra TV com aquela cara, não vou dizer amador, mas uma cara própria, assim. Quem costuma ver esse tipo de filme sabe bem do que eu tô falando. Eu tentei ver algumas coisas do Sci-Fi Channel, eu acho o Sharknado muito superestimado. É uma série já com vários filmes, alguns são bons, o primeiro é realmente legal, divertido, mas aí depois foi ficando desgastado, né, e eu meio que abandonei a série, o último eu nem vi, que se não me engano é o 5 ou 6. Mas eu já vi Z Nation, que é uma série 100% produção Sci-Fi Channel, e é muito ruim, é uma das piores coisas de zumbi que eu já vi na minha vida, assim. Eu não consegui passar do primeiro episódio da cena do bebezinho zumbi, que é um horror, assim, de ruim. Mas esse eu insisti, eu assisti o primeiro episódio e eu vi que tinha muito potencial, porque não tem atores famosos, não tem caras reconhecidas ali, então não tem esses que se sobressaem, como acontece às vezes. Todo mundo tem uma linha mediana, assim, e faz muito bem seu papel. A gente acompanha um lance meio Alan Wake de ser, assim, um filme meio Stephen King. É muito parecido com a proposta do It, né, do Pennywise, do Stephen King, porém ele é baseado numa creepypasta. Essa série, Channel Zero, ela é meio que pensada nisso. Inclusive a segunda temporada já foi confirmada, vai passar no final de 2017, também baseada em outra creepypasta. Creepypasta, caso você não saiba, são essas histórias criadas na internet. Eles pegam normalmente personagens famosos e criam uma coisa extremamente bizarra, macabra e aterrorizante por trás. Existem creepypastas de jogos de videogame, de programas de TV, invenções. O Slender talvez seja a creepypasta mais famosa. O Slenderman ele é 100% criação de fóruns de internet. Tanto que ele tomou proporções monstruosas. Teve até, se não me engano, em 2015, na real o ápice da creepypasta foi entre 2010 e 2015, com o ápice ali em 2011, 12, quando o negócio começou a fugir do controle. Até o New York Times fez matéria sobre isso, para ter ideia da proporção do negócio. De qualquer forma, essa primeira temporada de Channel Zero, que são 6 episódios, ela se baseia em uma creepypasta chamada Candle Cove, criada por um cartunista extremamente incrível. Assim, esse cara ele desenha, ele escreve, sou bem fã dele. E Candle Cove conta a história de amigos, na real de crianças, né, que crescem e mantêm uma relação, mas que no final dos anos 80, 88, se não me engano, eles assistem um programa de TV infantil com fantoches. E, assim, mais ou menos nessa mesma época, coincidentemente, crianças desaparecem e uma delas nunca volta. Então imagine, um menino que é o protagonista, que no caso ele já está maior, né, quando começa a série, ele virou um psicólogo, psiquiatra de crianças, ele tinha um irmão gêmeo e ele desapareceu e ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. Foi um caso extremamente traumatizante para uma cidadezinha interiorana de Iron Hill, que é onde a história se passa. Mas esse cara seguiu na vida dele mesmo tendo acontecido isso com o irmão, todas as pessoas, toda a cidade seguiu em frente. Né? Então essa série começa com esse cara voltando, o Painter, né, o Dr. Painter, voltando para a cidade dele e reavendo o que aconteceu, porque ele passa a ter pesadelos com isso. E isso faz com que ele volte. Ele não via a mãe há bastante tempo, a mãe dele mora sozinha. Então é legal essa retomada. Lembra muito a cidade do Alan Wake. E também lembra muito o que acontece no Pennywise, no It, né, do Stephen King, caso você tenha lido ou visto a minissérie de TV. E quando ele volta, ele começa a ligar os pontos e ver que está acontecendo de novo
o que houve quando ele era criança. Então ele revê pessoas que passaram pelo que ele passava, que viam esse programa que ele via quando criança, e aí as crianças dessa nova geração, digamos, também estão assistindo esse programa, que é um programa de fantoches mesmo, é um pirata que acha um tesouro e dentro desse tesouro tem uma figura de uma caveira, meio fantasma, meio caveira. E aí coisas começam a acontecer, coisas muito estranhas começam a acontecer, ele começa a ter pesadelos terríveis. E é legal sempre associar as pessoas envolvidas com essa série. O Nick Antroska, que é o cara que criou o idealizador da série, ele é o roteirista da série Hannibal e ele está escrevendo um novo Sexta-feira 13. Então ele é um cara que tem um embasamento com coisas de terror. O diretor de todos os episódios, são 6 episódios, não é muito comum em séries toda uma temporada ser dirigida pelo mesmo cara. Ele fez um filme recente que eu recomendo muito, chamado The Boy. E não é o The Boy do garoto, do brinquedo, do boneco. É um outro The Boy de um menininho que vive com o pai num hotel de beira de estrada. Muito macabro esse filme, recomendo muito. Então, se eu tivesse visto que era desse diretor antes, eu teria assistido só por isso. E ele dirigiu todos os episódios. E é legal ser o mesmo cara porque mantém a mesma linha de raciocínio. Ele tem ápices muito bons e tem bonecos, né, que são extremamente macabros. Um dos pesadelos do cara envolve uma criatura que até ficou famosa na internet, que é um menino, ele tem estatura média, assim, se fosse seria uma pessoa baixa, feita de dentes de criança. Então é um boneco mesmo que dá até tripofobia se você fica olhando muito tempo, e ele é muito macabro quando aparece. E aí dá pra você associar nisso a produção do Dan Mancini. O Dan Mancini, o criador do Chuck, gosto muito desse cara, então dá pra ver esse teor macabro dos bonecos no envolvimento do Dan Mancini aí. Então assim, teve um amigo meu que veio me falar que achou a série amadora demais e parou de assistir. Eu acho isso uma característica boa, porque a gente vê produções tão gigantescas e as pessoas que adoram coisas grandiosas, umas produções da HBO do tipo, essa é muito mais tímida, digamos assim, muito mais recatada. O Sci-Fi Channel, ele abraça muito a causa do filme B, mas eu acho que nesse caso ele soube dosar muito bem e nunca... você não vai dar risada enquanto você vê essa série. Ela é uma série tensa, com momentos de terror reais, bons personagens, e mantém uma linha, um linear, assim, que eu acho difícil de ter. E aí eu atribuo ao fato de ser do mesmo diretor, de não ter nenhum super ator, super atriz, são pessoas de séries de TV mesmo. Atuações que se entregaram ali, é uma história interessantíssima e cheia de altos e baixos que dá pra você entender tudo. E quando eu digo altos e baixos, não é de qualidade, é de momentos tensos e momentos atenuadores, assim, que num caso de uma progressão de uma série pede por isso. Ele tem uns ganchos, né, uns cliffhangers extremamente competentes no final dos episódios, e ele é um final, não vai ter mais. Então, esses 6 episódios são conclusivos. Imagino que eles vão continuar, não, mesmo porque a proposta da série Channel Zero, Candle Cove, é justamente cobrir várias creepypastas. Essa é a primeira delas. Gostei muito, muito. Se você assistiu e não gostou, gostaria de conversar com você sobre, porque eu acho essa característica amadora de direto pro vídeo, straight to video, muito faz jus, né? Muito bem utilizada. Ele não tenta esconder esse fato, ele abraça isso. Tem orgulho de ser isso. Isso pra mim é uma baita característica. A história traz esses personagens que exploram, que são muito bem explorados, nenhum deles deixa a ponta solta, não tem esses que desaparecem e nunca mais voltam, então você vai querer que explique mais sobre isso, sobre aquilo. Eu acho que não é o caso, eu fiquei muito feliz, e as criaturas, os fantoches, os pesadelos e as bizarrices que vão acontecendo são tipo nível Silent Hill, assim. E quando eu digo isso, eu digo primeiro, não com relação a seitas religiosas, mas de estranhices que vão surgindo. Então, foi uma das maiores surpresas para mim ano passado. Assistirei o Channel Zero de novo esse ano, recomendo demais o Candle Cove, e se você não assistiu, não manja de creepypasta, nunca não assistiu a série, nunca leu nada, olha, gastar umas madrugadas lendo creepypasta na internet faz parte, eu acho, do crescimento de qualquer fã de terror. Então essa série, esse seriado, ele representa muito bem essa creepypasta de uma forma muito própria. Então recomendo Candle Cove.